Bom, gente, então esse é o nosso próximo teste. Esse é o teste de ponto de fusão, tá? Esse é o aparelho de ponto de fusão. E aí, de novo, vamos começar o teste. Checklist. Ver se você tá com todos os itens que você vai precisar para a realização desse teste, ok? O teste de ponto de fusão, ele vai verificar o que é o ponto de fusão. É a temperatura ou a faixa de temperatura que a gente funde o material. Fundir é passar do estado sólido para o estado líquido. Então é isso que a gente vê nesse teste. O aparelho, ele tem um aquecimento, tá? Já tá ligado na tomada, não liguei o aparelho ainda, vou ligar o aparelho agora. A gente tem uma ligação geral e rápido. E aí aqui, ó, deixa eu tentar puxar para vocês. É uma lupa, tá? Por quê? A gente vai colocar matéria-prima de análise dentro do aparelho com um capilar, que eu já vou mostrar. E aí, com o auxílio da lupa, como o aparelho está esquentando, então você está aumentando a temperatura, que é justamente para passar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso de um aumento de temperatura. Isso é a fusão do material. Então eu coloco o material aqui dentro e pela lupa, como eu estou vendo ampliado, eu vou conseguir olhar dentro do capilar de vidro, que é esse aqui, tá? Isso aqui é um capilar de vidro. É usado inclusive em análises clínicas para fazer alguns testes aí. Então a gente coloca a matéria-prima aqui dentro, colocamos dentro do aparelho, né? A matéria-prima vai estar aqui, com o auxílio da lupa eu vou ver essa matéria-prima fundindo. É claro, né, que a temperatura de cada aparelho de que você está trabalhando, ele tem uma temperatura máxima que chega. Então, o nosso aqui, por exemplo, é de 360 graus Celsius. Então, eu vou trabalhar com uma substância que funde a 800 graus Celsius. Não vai ser nesse aparelho. A gente tem que ver o limite de aceitação, né? O limite máximo de temperatura que pode ser analisado com esse aparelho aqui, ok? Então, desse limite do aparelho. O nosso termômetro é um termômetro diferenciado para o ponto de fusão porque ele tem uma extensão maior. Por que precisa de extensão? Porque a gente vai colocar dentro do aparelho e ele precisa ter um apoio. Os outros termômetros, geralmente os termômetros que a gente usa em manipulação, eles são menores a extensão, até porque chega em 100 graus Celsius. Ele para por aqui no tamanho, então ele ficaria solto. Esse aqui é da temperatura de 360 graus que eu falei para vocês, que é o máximo que a gente consegue verificar nesse aparelho, ok? Até por conta do termômetro que é o correto para utilizar nele. Então tá aqui montado o nosso aparelho. Como é que a gente faz então para colocar a matéria-prima no capilar? Então, esse capilar que a gente tem, não sei se vocês conseguem ver aí que ele tem uma pontinha azul. Qual que é a diferença disso? É só uma facilidade para fechar o capilar. O capilar é capilar de vidro, nada mais é do que um canudo, né? Então ele é aberto nas duas pontas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fechar uma das pontas, porque a hora que eu colocar a matéria-prima aqui dentro, se tiver aberto dos dois lados, a matéria-prima pode escorrer e sair do capilar ou cair dentro do aparelho, que também vai sujando o aparelho. Então a gente precisa fechar a ponta. Como é que a gente faz isso? Com uma chama, tá? Nós não temos aqui nenhuma fonte de, né, não temos, aqui tá na tomada, né, mas a gente não tem um álcool, não tem gás aqui perto. Eu vou trabalhar aqui com uma lamparina. Você pode trabalhar com um isqueiro, já trabalhei muito com isqueiro, a própria vela, o bico de Bunsen, uma chama que a gente possa aquecer. Esse vidro é muito fininho, então ele vai virando e fechando, selando mesmo. Então, eu vou aqui acender a nossa lamparina. Nossa, peguei um fósforo que não tem ponta. É possível isso? É possível. Outra dica, né? Chequei se eu tô com todo o material. Gente, sempre forra. Principalmente para você verificar. Sempre que é substância, você precisa verificar mudança de cor, é imprescindível você colocar um fundo branco. Sempre.
ou para não cair, forrar a bancada tá higienizada, sempre que a gente vai fazer o teste a gente começa por aí, tá bom? Então, cuidado, separa tudo que pode chegar perto da chama, pensa na segurança, pensa que você está de luva, então a gente tem que manter uma distância da chama. Sempre eu falo apoia, isso aqui é a técnica de segurança, a gente sempre apoia. Então, eu vou colocar aqui a pontinha e eu vou virando o capilar para que ele vá selando a ponta. Com essa pontinha azul, que a gente comprou dessa forma, pronto, já tá fechado. Vou esperar só dar uma esfriadinha. E muito bem. Tomar o cuidado só dele, como é vidro, né? Ele vai virando. Se ele virar muito, na hora que eu encaixar ali, ele não encaixa reto, ele quebra dentro do aparelho. Isso também já aconteceu. Nossos aparelhos, ainda mais como são fundo aqui é didático, né? Vai muito para calibração com o capilar de vidro quebrado lá dentro. Então, pronto. Feito isso, apagada. Como é que eu faço, então, a minha amostra? Aqui eu já estou começando com uma amostra preparada, então vai depender muito do POP, do teste que você está fazendo, mas em geral as amostras passam por um dessecador para tirar toda a umidade dela e a gente conseguir ter um valor mais correto, né? Mais próximo da realidade, pensando que eu sempre vou comparar com o valor oficial da farmacopeia, da especificação técnica. Então eu sempre vou ter o meu parâmetro de comparação. Como é que eu faço? A gente tem aqui a amostra identificada, eu vou batendo até mais ou menos entrar 1 centímetro de matéria-prima. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, certo? Ó, entrou aqui 1 centímetro de matéria-prima. Só que entrou do lado que eu não fechei, né? Agora, que nem um canudinho. Eu vou batendo do lado que eu já fechei para ela ir selando. A gente já fez muito, até na faculdade, a gente pegava um canudo mesmo, que agora eu não uso mais canudo para nada, mas pegava o corpo da bique, punha o capilar dentro para ele conseguir cair, dar uma pressão para essa matéria-prima descer. Mas ó, só nessa batidinha aqui, já desceu para o lado que eu fechei o capilar, ó. Então agora não cai nada, certo? Que era exatamente o que a gente queria. E agora como é que faz, Dani? Aqui eu já liguei o aparelho, eu vou ligar um pouco do aquecimento, ok? E aqui dentro do aparelho nós temos 3 buraquinhos que cabem exatamente 3 capilares. Então dá para fazer 3 amostras independentes, tá? Como tá fechado, não tem perigo de contaminação, eu vou encaixar o capilar aqui dentro. Olho pela minha lupa, eu tenho que ver aquele centímetro de matéria-prima que eu coloquei. Agora, o meu teste, como eu já comecei o aquecimento, meu teste já começou. Eu sei o valor que a literatura me fala, a não ser que seja uma reação de identificação, que eu não sei nada, eu estou fazendo no escuro, que aí eu vou determinar, mas geralmente, você está fazendo um teste com uma matéria-prima que você já conhece, você sabe o valor que a literatura te traz, que é o correto, então você fica esperando. Como eu já liguei o aquecimento, a temperatura aqui no termômetro já está subindo. Então o que eu tenho que olhar? A temperatura do termômetro e ficar olhando dentro do meu aparelho a hora que é um sólido, né? Pô, a hora que ele começar a ficar gotinhas lá dentro, ou seja, passou de sólido para líquido. É a temperatura de fusão ou a faixa de fusão, que é isso que a gente anota para o nosso laudo, certo? Então, é isso. Esse é o nosso teste de ponto de fusão.